tarde, gente! Estamos aqui de volta nesta quinta-feira e vamos conversar sobre um assunto muito importante com dois super convidados, olhares assim bem distintos e que se complementam. E eu vou pedir que ele se apresente. Doutor Graça, boa tarde, se apresente. Boa tarde, Cauana. Bom, um prazer, uma alegria estar aqui com o Condor Connect. Boa tarde, Chamonix. Bom, eu sou advogado há 28 anos e atuo em diversas áreas, mas fui delegado do trabalho, fui assessor jurídico do Ministério do Trabalho e o que nós estamos vendo hoje é uma mudança muito grande nas relações de trabalho. Então, eu vim aqui bater um papo com vocês, especialmente aí para tratar dessas novas mudanças. É uma alegria estar com vocês. Obrigada, doutor. Boa tarde, Chamonix. Se apresente. Boa tarde, Cauane. Boa tarde, João Graça. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai aí falar um pouco de assuntos super interessantes. Hoje eu estou como gestora de RH aqui do Grupo Condor. A minha formação é pedagogia, eu já falo isso que as pessoas perguntam. E aí, uma pedagoga fazendo a gestão de RH? É isso, a gente está aqui para desenvolver, capacitar, reter talentos, e é para isso que a gente está aqui. Eu convido todos vocês para estarem aqui com a gente. E esse tema, a transformação no mercado de trabalho, isso está dando muito assunto, muito assunto. Chamonix está aqui porque ela defende, tem um olhar dentro das grandes empresas. O doutor está aqui porque ele vai falar o que mudou, o que está transformando na lei, E eu olhando para o intraempreendedor. Como que essa transformação está acontecendo? Doutor, vamos entrar no assunto falando sobre o home office? Bom, vamos. Hoje o home office é uma realidade que está muito presente nos dias atuais, Hoje a relação habitual, prevista já na CLT, no artigo 75A da consolidação das leis do trabalho, e obviamente a maior preocupação do empregador é manter o ambiente sadio, além de manter uma relação de trabalho aonde as regras fiquem muito bem claras, porque existem algumas circunstâncias que não são necessárias, a exemplo do trabalho presencial. Por exemplo, a questão de você acender um ponto, Você não precisa bater ponto. Precisa bater ponto. Então, é muito importante que o home office, e existem muitas migrações, nessas relações de trabalho, elas estejam em toda a sua relação, ela seja formalizada para a garantia do colaborador e para a garantia do empregador. E, Charmo, como que está sendo esse processo dentro do grupo? Porque tiveram algumas pessoas que tiveram que fazer home office, outras que têm muito medo, têm muito receio. E aí, por que eu te pergunto, como que está sendo esse processo? Porque eu imagino que muitas empresas estão passando por isso. Nós hoje temos aí 15 mil funcionários, então administrar essa transformação e essa mudança não é uma coisa fácil para as empresas mais tradicionais, E como é que você, à frente de tudo isso, como que você está conduzindo? Tá certo, Cauane. A home office é tudo muito novo para o nosso grupo, A gente vem conduzindo, a gente está fazendo home office em alguns setores realmente. A gente tem que cuidar muito quando a gente fala em home office, A gente tem que pensar que a gente tem que direcionar esse colaborador dizendo para ele está em casa, ele está fazendo home office e ele tem que saber como que ele se comporta em casa, porque é um ambiente de trabalho que ele está levando, do ambiente de trabalho que ele está. No dia a dia normal, que para ele já conduz de uma forma muito simples, para levar todo o ambiente dele de trabalho para dentro de casa. E agora, como que vai ficar essa transformação? Então, é uma mistura, Agora, doutora, é você que nos responde, Essa mistura, porque assim, o que nós percebemos? O home office, de fato, que nem a Charme falou, a gente leva o trabalho para dentro de casa, mas veja, a nossa casa, o nosso dia a dia não sai dali, E aí tem filho, tem rotina, tem que fazer a comida, às vezes a gente tá de pijama. Como administrar isso? Assim, e tem a disciplina, o foco, como fazer isso dentro da legalidade jurídica? Olha, acima de tudo, é importante você definir as regras, qual é o papel do colaborador.
para que essas regras elas possam ser cumpridas com muita transparência e que não haja nem prejuízo na relação familiar e nem na relação profissional. Né? Dependendo daquilo que toca ao colaborador, vamos falar assim, existe o sigilo profissional, existe todo um processo. Se a relação ela exige, por exemplo, uma presença em conexões mais presentes, então ele tem que ter um ambiente preparado. Né? Eu estava conversando com uma determinada pessoa que trabalha no telemarketing. Ele falou que ele trabalha estava trabalhando de cueca com uma camiseta. Aí vai levantar? Então, são situações as mais inusitadas possíveis, né? Mas, aí falando da empresa de modo geral, é muito importante ela saber o papel do colaborador e dar as condições para que ela possa executar da melhor maneira. Mas sabe que eu percebo também? Isso vocês dois podem me corrigir ou defender o nosso ponto de vista. O que acontece, e aí é assim, aquela pessoa que não estava acostumada a fazer home office, ninguém estava, e transformou muito rápido. E aí o funcionário fica inseguro por estar em casa e quer trabalhar mais do que 8 horas por dia, não quer sair da frente do computador, quer provar de todas as formas que está trabalhando. E aqui é um ponto que é os dois lados da mesa, né? O papel da Charmonix, como cuidar disso, como defender isso, que o funcionário não, ele só pode trabalhar o tempo necessário. E o outro lado, isso depois pode ser passivo de processo, não pode? Lógico, não havendo as regras claras, e as regras elas não mudam, só mudam o ambiente. Por isso que é importante ter a sustentabilidade. Mas isso é muito legal, né? As regras não mudam. Ele continua trabalhando, porém ele está num ambiente diferente. Então, assim, as cobranças dos gestores vão continuar. Exatamente. Os mecanismos de cobrança é que tem que ser modificados. As ferramentas. As ferramentas, elas serão modificadas, mas hoje em dia, eu tenho certeza que a Charmonix está trabalhando nisso, trabalhar na sustentabilidade desse ambiente. Né? Nós temos, mesmo na parte jurídica, trabalhando muito disso, dando um ambiente sustentável, que vai desde uma cadeira, do mobiliário, porque isso chama saúde e segurança do trabalho. A saúde e segurança do trabalho, ela vai onde o trabalhador estiver. Então, é papel. Caminha junto, ergonomia, né? Ergonomia. Então, por exemplo, eu falo isso a exemplo da minha filha, que hoje ela é uma estudante e ela já reclama de dores por estar fazendo home office da escola. Agora, que mudou também. Exatamente. Então, aí você tem que conferir, você imagina, ela é uma estudante e fica lá, para quem ficava 2, 3 horas estudando naquela cadeira é uma coisa, agora para quem vai ficar 3 mais 5, as coisas mudam. Então, você imagina um trabalhador que vai ficar lá, de repente, 8 horas por dia. Então, todas essas relações, elas têm que ficar muito claras. Né? E também desde, por exemplo, a conexão, tudo isso que são direitos e deveres do colaborador, tudo isso é negociável, tá? Por exemplo, se o instrumento de trabalho, o computador, vai ser da empresa ou vai ser do colaborador. Tudo isso é negociável. Mas a partir desse momento que é destinado a relação, ela é pactuada, primeiro que isso não gera direito para nenhum colaborador. Todavia, é importante que ela seja expressa nessa relação. Por exemplo, a empresa vai dar o aumento do link, o aumento da capacidade de internet, conexão. Né? Isso não vai gerar um ganho para o trabalhador, isso não é um aumento de salário. Né? Isso é uma obrigação da empresa para com o colaborador, para que ele produza. Né? Mas isso é importante que esteja na relação. Muito claro. Muito né? claro. Acho que é como tudo, né? Tudo precisa ser bem contratado. Exatamente. Né? E, Charmo, nessa transformação, nessa mudança aí, como que está sendo administrar as pessoas que estão em home office, as que querem mostrar muito trabalho, que passam de 8 horas, que dizem, não, deixa que eu faço tudo, tá ótimo, assim, como é que você está gerenciando esse desafio de dizer assim, olha, agora tem que sair do computador. Não, você pode parar de trabalhar. Não precisamos que você fique até às 10. Como que você está trabalhando isso? Que é um desafio, né? Aqui na empresa nós temos 3 setores, né? Um dos setores é o meu, que eu tenho gente em home office.
por uma necessidade, e tem outros 2 setores, que é, além do marketing, da TI, também estão em home office. Cada gestor lida de uma forma com esses colaboradores. Então, tem uns que eles até mudam o horário de trabalho, porque não estão aqui, se adaptam àquele momento. Então, no RH, a gente monitora, do mesmo jeito que a pessoa está trabalhando aqui, ela está trabalhando em casa. Então, eu sempre brinco, né, que a pessoa tem que acordar e tem que pensar que está indo trabalhar. Essa, eu acho que é uma das coisas que as pessoas, premissas que as pessoas têm que ter quando faz home office. Então, eu estou acordando, eu estou me arrumando para ir trabalhar. Eu falo isso até o Graça. Onde vai, não importa. Isso, o Graça até comentou, né, da filha dele. Então, quando a gente fala de filhos, da mesma forma, a gente fala, né, o filho deveria acordar e colocar até às vezes o uniforme, pensando assim, estou indo para aula. E o funcionário também. Ele tem que acordar pensando, estou indo trabalhar, agora eu vou fazer meu horário de trabalho, vou fazer o meu horário de almoço, vou fazer meu horário de café. A gente não toma café aqui no trabalho para dar uma esparecida, né? É a mesma coisa, porque daí isso é importante, que daí trata com a saúde mental do colaborador. E como é que vocês estão vendo o sentido assim? Muitas pessoas têm falado, nossa, trabalho muito mais do que trabalhava antes. Hoje eu não levanto nem para ir no banheiro. Né? Qual que é o olhar de vocês dentro do aspecto jurídico e dentro do aspecto empresarial para esse colaborador? Olha, eu creio que, primeiro, é importante estipular regras, porque tudo em excesso faz mal. Eu digo que até beber água em excesso, a pessoa pode morrer até afogada, né? Beber muita água. Então, a saúde do trabalhador é uma das coisas que a gente trabalha muito, a gente discute muito, inclusive com o RH, porque não existe excesso que seja benéfico para nenhuma empresa. Não existe, entendeu? Existe a produção, a produtividade, a qualidade do que você entrega, entendeu? Então, o que existe de espaço para a pessoa sair, para justamente tomar o seu café, ou para fazer o seu almoço, o tempo de almoço, isso é um estudo que foi levado anos e anos para ser consolidado. Então, nós temos que exigir do colaborador que ele realmente faça isso. A exemplo de fazer, de repente, algum trabalho ergonômico para erguer o pescoço, ir para lá, para um lado, para o outro, e verificar a condução de como ele vai se conduzir, porque senão ele vai ter problemas sérios. Qualidade de vida, né, gente? Não vem querer mudar as regras depois de tantos anos estabelecidas, né? Tem que almoçar, tem que descansar, tem que tomar um cafezinho, tem que bater um papo ali para pensar melhor, oxigenar, nada de ficar 8, 10 horas sentado olhando para o computador, porque não rende, né? Não rende. Não produz. Isso já foi, olha, ó, a RH está à frente de muitos funcionários, não produz. Então, não dá para exigir, não dá para querer mudar o foco ou mudar as regras no meio do jogo, né? Porque só o que mudou, o que o Dr. Graça está nos contando, só o que mudou foi o lugar, mas todo o resto permanece igual. E aí tem toda essa parte de adaptabilidade, né? E Cauana, o que eu posso dizer... É Cauana, né? Cauana, o que eu posso dizer para você é o seguinte... Existem hoje ferramentas que você faz a aferição, né, desses horários que a pessoa entra, sai, e, obviamente, a aferição da qualidade. Então, quando a gente trata, porque geralmente quem está em home office, como a Chamonix falou, são pessoas com um nível de produção, um nível intelectual grande. Então, é muito bom eu particularmente, gosto de ter, assim, essa tranquilidade, flexibilidade. Né? Eu não digo assim, eu não seria um trabalhador de home office habitual, mas sim parcial, que existe essas duas... É o híbrido, né? Híbrido. Existe essas duas circunstâncias. A minha esposa, ela é parcial, porque ela trabalha meio período em casa e meio período ela vai para o escritório. Então, ela fica lá em casa, na parte da manhã, ela cuida da caçula. E é tão bom, né? É maravilhoso. Sabe que eu também, o nosso modelo, por sermos uma aceleradora de startup, a gente pode estar em qualquer lugar. Exato. Absolutamente em qualquer lugar. Não necessariamente precisamos estar aqui ou estar ali. E eu rendo exatamente igual.
né? Posso estar aqui, posso estar na praia, posso estar sentado na sua sala, eu rendo exatamente igual. Mas é a forma como as pessoas vão se moldando ou vão trabalhando para que isso não afete a produtividade. A qualidade, né? A qualidade. É exatamente isso que eu ia comentar, né? Quando a gente fala em saúde mental do colaborador, a gente fica imaginando, né? Muitas empresas já praticavam home office, né? Nós estamos nos adaptando. Mas ainda é engraçado falar que tem gente, como Graça falou, tem gente que não se adapta ao home office. Tanto, assim, as pessoas muitas vezes falavam, né? Se eu trabalhasse em casa, eu ia produzir, eu ia render. E a gente vê que hoje, quantas pessoas estão fazendo home office estão falando, poxa, eu não tenho aquele meu horário do café para conversar, para trocar ideias, para fazer algo diferente. E aquilo mudou, né? O conceito até do home office. Tem gente que se adaptou, mas tem gente que, além de estar trabalhando, às vezes tem que levantar para cuidar do filho, para levar no banheiro, para fazer uma comida, né? Então, assim, a pessoa, como o Graça falou, tem que ter um intelectual muito bom e tem que ter uma habilidade muito grande para poder trabalhar com o trabalho e com a casa. Mas isso é muito legal, né? Porque tudo depende do ponto de vista, né? Quando você estava o tempo todo na empresa, que eu quero ir para casa, eu quero trabalhar em casa, fica em casa. Hoje você pode, a pessoa diz assim, mas eu quero tanto estar na minha empresa, eu quero tanto estar com os meus colegas, porque isso faz bem, né? Isso é saudável, né? Você trocar, você conversar, você andar, o trajeto até a empresa. Gente, tudo isso é vida, né? E que antes as pessoas não enxergavam, achavam que estou aprisionado, tem que ir lá todo dia, bater cartão. E hoje é legal que a gente está enxergando de um outro ponto de vista, né? Como tem gente que falou, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero fazer um home office, quero fazer um escritório dentro da minha casa, vou adaptar os móveis, mas como tem gente que falou, não consigo. Não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, cuidar da casa e cuidar do trabalho, né? Olha, eu atendo uma empresa de acessibilidade de surdos e todos os trabalhadores que fazem um trabalho de Libras, todos são home office. Eles têm na sua... além de ser de Libras, né? Que tem uma complexidade. Então, eles atendem no Brasil inteiro, são trabalhadores, são tradutores, né? De Libras, né, da língua de sinais, brasileira de sinais, e eles atendem o Brasil inteiro. Isso é muito legal, quer dizer, a vantagem hoje é que a legislação ela tá já regulamentada nesse sentido. É exemplo da terceirização, que é uma coisa que, de repente, isso para a empresa é muito positivo, né? Sabe que, entrando agora nesse assunto, estamos saindo do home office, agora vamos entrar no contrato de trabalho pessoa jurídica. Sim. Gente, isso deu muito pano para manga, né, doutor? Deu. Antes da legislação, era uma coisa... Havia um embate muito grande entre o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, hoje não existe mais, né? Ministério da Economia e a Secretaria do Trabalho, mas antes... Principalmente, muitos auditores entendiam não ser cabível às atividades de meio, né, você terceirizar. Então, vamos dar um exemplo aqui, uma empresa, você ter uma empresa aqui dentro ou a Connect... Ou Condor Connect, nós Condor temos, Connect, tudo uma PJ. Empresa, exato. Ou, por exemplo, a parte de TI, ou a parte de marketing, e assim por diante. Que, obviamente, qual é a finalidade da terceirização? É a especialização. Né? Quer dizer, qual é o fim do Condor? É supermercado. Sim. O fim do Condor Connect é outro. O fim do marketing é outro. Agora, obviamente, você ter uma terceirizada que tenha uma especialidade, que é o marketing, uma especialidade que é a conexão especificamente na questão de startups e que venha a trazer, aprimorar as redes de varejo, isso não tem nada. Mas a sua especialidade que permite fazer isso. Permite fazer isso. Se antigamente as relações de trabalho eram entendidas sob a égide do Ministério do Trabalho, que é de relações de subordinação, uma vez que havia o diálogo entre a empresa e a PJ, né? Ele não entendia que o fato de você ter um contrato e o contrato exigia que você cumprisse uma meta, ele entendia que havia a subordinação. Fazia você se tornar funcionário. Funcionário subordinado. Hoje não, isso está muito claro.
Ah, que E legal, isso, né? essa relação, ela, nos países modernos, perdão, nos países mais desenvolvidos, isso Já acontece há naturalmente há muito tempo. anos e anos, entendeu? E faz com que, a exemplo dos Estados Unidos, que é uma grande potência, o que os Estados Unidos vendem? Vende o intelecto, vende a capacidade intelectual, vende as startups, vende o potencial. Quer dizer, então, hoje, graças a Deus, essa situação ela ficou muito clara. Que a terceirização, ao contrário, ela pode fazer geração de empregos, criar empreendedorismo. Muitos, né? Muito, é um bom olhar, né? Exatamente. Nós, dentro da aceleradora, vou colocar nós e depois a Charmonix vai colocar a visão dela dentro da empresa nesses contratos de PJ. Nós, dentro da aceleradora, gostamos, porque o objetivo é o quê? Que essa pessoa que presta o serviço para nós, que ela não tem uma dedução enorme de impostos e que sim, que ela tem uma liberdade e autonomia para enxergar como dono. Porque Exatamente. muda, quando nós já fizemos muitas experiências e muda. Quando nós trazemos funcionários CLT, existe um perfil. Né? E quando nós trazemos PJ, existe outro perfil. E o comportamento também modifica. Isso dentro de uma aceleradora. Como é dentro da empresa, Chá? Exatamente. O que você trouxe foi muito bacana, porque assim, quando nós temos bastante, né, Graça, PJ Sim. dentro da empresa, e a gente verificou mesmo realmente essa parte do comportamento. Como as pessoas começam a fazer uma entrega diferente e se comportar como dono da empresa. Ter um olhar diferente para o negócio. E aí vem de encontro com o que o Graça falou, né? As pessoas que têm mais condições intelectuais, elas se adaptam melhor a esse contrato, a esse ambiente, justamente porque ela não se identifica como um funcionário, ela se identifica como estou, neste momento, colocando todo o meu conhecimento para aquela empresa, para aquele negócio, e aquilo vai crescendo, né? Ele vai se especializando na sua competência, no seu nicho, na sua... E aí você tem a condição de você apresentar um maior resultado, né? Então, você... E por que, assim, só a sua experiência, o que o senhor acha que acontece isso? Por quê? Porque, veja bem, não existe... a questão da subordinação, eu falo assim, ela é uma realidade que depende muito da filosofia da empresa. Eu posso dizer assim, pelo Condor, que os gestores hoje que estão à frente, a Charmonix, etc., tem uma gestão de diálogo, né? Se você não tiver uma gestão de diálogo, isso às vezes é difícil, né? Aí, na relação de terceirização, você tem um contrato. O contrato é que rege a relação e acabou, né? Por mais, entendeu? Então, você define esse contrato e, obviamente, você pode mudar, você pode aditivar, você pode mudar as regras. E, obviamente, só que as partes, ela tem, na relação de subordinação, se você tem um contrato, que tem que ter também, que é o contrato individual, né? Porém, existe algo acima do contrato, que é a legislação trabalhista, que é uma legislação de 1900 bolinha, que é a CLT, da época de Getúlio Vargas. Então, por mais que houve várias mudanças, e ainda bem que houve várias mudanças, houve a reforma trabalhista, que a princípio falaram que era ruim, hoje ela está se mantendo, e o trabalhador competente, ele tem assegurado os seus direitos e mais ainda, ele tem visto a possibilidade de ele evoluir. Porque, veja bem, cada um tem o seu espaço. Claro. O empreendedor vai ser empreendedor. Eu defendo muito esse formato, né, do contrato PJ, porque a gente tira a responsabilidade da empresa e assume a responsabilidade, né? A responsabilidade está na minha mão, o quanto eu vou ganhar, o quanto eu vou trabalhar, o quanto eu vou entregar, o quanto eu tenho condição disso, né? E quando a gente está aí que está tudo certo, gente, está tudo certo, eu só estou defendendo a parte de acelerador, startup, que é uma pegada completamente diferente de empresas que têm contratos em CLT. Quando a pessoa tem CLT, a responsabilidade não é todo dela. Né? Ela divide a responsabilidade com a organização, né? Eu vou dar um exemplo para vocês que assim, é muito ruim, mas às vezes, que não é o caso aqui, no caso de Curitiba, mas às vezes você tem um trabalhador que tem um desconto que ele não
concorda, mas por conta de uma convenção coletiva entre sindicato tem que patronal e sindicato laboral, tem que pagar. Aí está lá o desconto. Por quê? Porque na convenção... Então, você veja bem, a subordinação, eu estou dizendo assim, então... tem que aceitar, né? Tem coisas que tem que aceitar. Diferentemente, por exemplo, aqui, onde a gente tem o diálogo e, obviamente, negocia-se, etc., se conversa. Então, são situações em que, muitas vezes, o trabalhador, ele, às vezes, ele não tem o direito e a vez de dialogar e verificar. Tem que aceitar, isso e pronto. Então, e ainda não era nem nascida quando foi assinado esse negócio, eu tenho que aceitar, né? Exatamente. Então, mas ela está se modernizando. A própria legislação, como eu falei, do teletrabalho, né? Antigamente, por exemplo, todo determinado, dependendo do número de colaboradores, você tem que ter lá o ponto. Você tem que fazer o ponto. Agora não, o teletrabalho é um exemplo aqui que você não tem ponto. Mas não significa que eu não vou trabalhar mais. Nós estamos discutindo aqui que às vezes você trabalha mais. Só que é isso que a gente quer? Não. O que a gente quer é garantir a qualidade. Em todos os aspectos, né? Seja CLT, seja pessoa jurídica, em todos os aspectos. Charmo, e os contratos de PJ dentro do grupo? Como que você trabalha com eles? Então, você dá muita autonomia e diz assim, pega que filho é seu, a gente só se fala se precisar e eu garanto que você vai entregar. Ou não, você também tem que ter todo aquele trabalho contínuo, acompanhamento. Não, a gente tem um trabalho contínuo, a gente acompanha, né, diariamente. É um PJ, a gente fala que, né, a gente quer que ele se torne, pertença e também tem aquele formato de dono da empresa, também a gente gosta disso, mas a gente acompanha, né, Graça? Porque eu acho que é importante, porque por mais que ele é um PJ, ele tem um trabalho para entregar para dentro da empresa, ele tem uma missão, ele tem um comprometimento com a empresa. E ele se envolve com os demais colaboradores. Perfeito. Quer dizer, as regras que existem com os colaboradores, quer dizer, certamente as diretrizes que o próprio Recursos Humanos, que aí vai desde normas que são combatidas contra assédio moral, etc. Todas elas são disseminadas com relação a todos. Qualquer um que é envolvido, que está dentro do ambiente do grupo, ele, por obrigação, eles têm que ter o conhecimento e têm que se envolver com isso. Então, o RH ele trabalha muito nisso, em consonância com o jurídico, para que isso seja, desde, por exemplo, a cartilha da Covid... Tem que seguir igual, né? Para todos, entendeu? É um contrato que muda, mas o comportamento se organiza ali de uma forma eu vou dar um unificada. Exemplo. Nosso escritório de advocacia, ele tem uma terceirizada, que é um escritório de administração, que faz a gestão do administrativo. Que super legal, né, doutor? É super legal, porque os advogados estão focados na advocacia. A parte administrativa, eu tenho meu gerente, o meu gerente administrativo se formou em contabilidade e tal, e constituiu uma empresa, e hoje ele tem total gestão das pessoas que ele coloca lá dentro. Eu hoje tenho um pacto com ele, que é um contrato, e tenho as exigências dele. Só que dentro do nosso ambiente, onde ele circula, ele tem que seguir as regras. Sim, que foi estabelecida, né? Que foi contratada. E assim, a pergunta que não quer calar, né? Para as duas pontas aqui. Dentro do contrato pessoa jurídica e CLT, diminuíram os processos, aumentaram o processo? Isso no mercado em geral que vocês têm acompanhado? Eu acredito que diminuiu, né? A gente conseguiu aí diminuir um pouco dessas ações trabalhistas, né, Graça? Eu acho que tudo, isso que o Graça falou muito bem, eu acho que tudo é a forma que a gente trata, é a forma que a gente conduz. Então, assim, a gente coloca eles, como o Graça falou muito bem, aqui dentro da empresa com um contexto geral. Então, eles fazem parte da nossa empresa. Né? Claro que a gente trata de todo, né? Claro que a gente trata de uma forma diferente, as pessoas têm um pouco mais de autonomia, mas eu acredito que diminui, mas o Graça que é a pessoa certa aí para falar. Olha, diminuiu por algumas razões. Eu posso dizer que, pelo contrário, diminuiu porque a filosofia que a nova gestão pegou e trabalha, faz com que
Porque muitas das vezes você fazer o desligamento do colaborador não é você terminar uma relação. Ah, sim. Começa por aí. Isso é Né? muito legal, viu, gente? Nem sempre desligar o colaborador não termina a relação. Como isso é importante para quem está nos ouvindo entender bem o significado e o peso dessa frase. Exatamente. Eu vou dar um exemplo do meu escritório. Terminei uma relação com uma advogada, começou como estagiário, resolveu ir para a parte acadêmica, 14 anos, aí nós fizemos uma canequinha e onde foi dado o Dia dos Advogados. E ela estava lá no meu escritório e pediu que a gente desse uma para ela. Quer dizer, então você vê o amor que a gente tem. Então, eu falo isso porque você tem que... Não tem como não se envolver, né? Então, eu posso dizer assim, não é que ela está aqui, mas a gestora que está aqui do meu lado, ela tem esse perfil de fazer realmente a relação, ela, mesmo que no momento que é de desligamento, porque existem várias razões, né? Começa por aí. O segundo aspecto, obviamente, que hoje, quando você finaliza um contrato de trabalho e homologa esse contrato de trabalho, ele gera um direito para ambas as partes. Quer dizer, o que eu paguei está quitado e o que ele recebeu está quitado. O que você vai discutir é a diferença, porque se você pleitear mais do que isso, hoje a parte ela tem que pagar, hoje ele é condenado, na nova reforma trabalhista, ele é condenado inclusive por honorário de sucumbência. Então, reduziu... Cuidado, né? As pessoas têm mais cuidado na hora do que pedir. Né? Isso é muito legal, né? Exatamente. Então, assim, é importante. E aí, existem empresas sérias. O que eu posso dizer, assim, do Condor é que aquilo que é devido, o Condor paga. Isso, não é nem pegando o Condor, porque o Condor a gente tem muito carinho, o Condor ele envolve mesmo, ele pega no colo, ele acolhe de verdade o colaborador. Mas no mercado, né, eu do outro lado da mesa, eu como empresária e sempre na contratação, eu confesso que quando saiu a nova legislação, eu falei, oba! Né? Para mim foi ótimo. E eu defendo demais isso. Mas no mercado em geral também, né? Flexibilizou para as grandes empresas, flexibilizou para o colaborador. Mas olha, eu confesso que ainda tem muito a se melhorar, porque ainda existem empregadores, maus empregadores. Esse é o grande problema. Às vezes o bom empregador paga pelo mau empregador. Às vezes a legislação ela é mais rígida pelo mau empregador. Entendeu? Então, infelizmente é isso. Né? E isso pesa de um modo geral. Entendeu? E aí, por isso que eu defendo a especialização, eu defendo aquilo que nós estamos falando da terceirização, por conta disso. Porque muitas vezes o especialista ele tem que ser bom naquilo que faz. Tem que ser bom. Ele tem que ser bom. Mas isso também é bom, né, gente, do outro lado. Até o colaborador, ele tem que ser bom, ele tem que ser cada vez melhor, ele tem que sair da zona de conforto, ele tem que aprender, ele tem que estudar, ele tem que trazer o novo também, né? Não só ruins empregadores, mas também bons colaboradores, se tornarem bons colaboradores, né? E o Condor tem a universidade corporativa, tem possibilidade para a pessoa evoluir. Ela dá condições para a pessoa evoluir com todas as ferramentas necessárias e condições aí para a pessoa, e ainda mais nesse momento de pandemia, a pessoa tem condições de ficar em casa e evoluir nesse momento. Crescer, e ela está olhando isso. O nosso tempo está chegando ao fim, esse bate-papo poderia, transcorrer o dia todo, porque é muito assunto, mas eu vou pedir que vocês deixem uma mensagem, um recado, para dentro dessa área jurídica que é tão importante, e a Chamonix que está à frente aí de tantos colaboradores, que é tão importante esse momento que nós estamos passando. Começa com você, Charme. Então é isso mesmo. Foi muito bacana mesmo, você falou do nosso bate-papo, acho que a gente podia aqui mais 1 hora, 2 horas, né, Graça, falar sobre esse assunto, porque esse assunto é muito gostoso, ainda mais quando a gente fala relacionado ao funcionário, né, então assim, a gente preza muito pela qualidade de vida do colaborador, e quando a gente falou em terceirização, a gente também está prezando pela qualidade de vida do colaborador, por ele ter um pouco mais de autonomia, né? Então, assim, a gente está vivendo esse momento de pandemia, e a gente sempre comento que essa pandemia, eu não posso dizer que ele veio para melhorar ou para trazer novos olhares, né? Porque não veio, né? Ele veio aí num momento que ninguém estava pronto para que
para que acontecesse tudo isso muito rápido, né? Essas mudanças de legislação, né, Graça, muito rápido. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que levar algumas coisas em conta, sim, levar isso como aprendizado. O Graça falou algo muito interessante, que a gente tem que pegar esse momento, se desenvolver, estudar, se capacitar cada vez mais, porque o mercado de trabalho está exigindo isso, que as pessoas estejam mais capacitadas, ainda mais quando se terceiriza, porque a gente fala, a gente com o olho do dono, a gente está cobrando mais. Então, assim, muito bom estar aqui, Cauane. Obrigada, doutor Graça, por estar ao seu lado aqui, fazendo fazendo esse bate-papo para ajudar as pessoas, né, esse network que a gente faz nesse momento. Então, obrigada, Graça, por estar nesse momento. Doutor, deixa a sua mensagem. Com Cauane, a Charme, o que eu posso dizer é, assim, nós estamos num momento que não vai mudar, é um marco na vida de todos nós. Como a Chamonix deixou claro, as pessoas elas vão ter que se adaptar. E nada melhor do que a gente ter isso com muita sensibilidade, principalmente quem tem poder para mudar isso. E eu fico assim, com a impressão que esse trabalho que a Condor Connect está tendo é justamente para dar as ferramentas para as pessoas verem a importância de se transformar, né? Nós todos, e aí eu falo desde advogado, colaborador, qualquer um, ele tem que mudar e entender que a realidade ela veio para ficar, né? Talvez eu não tenha que viajar tanto, talvez eu não tenha que fazer determinadas coisas e tenha que fazer outras tão diferentes na minha vida. E isso tudo, a gente precisa ter essa conectividade. Por isso o Condor Connect é isso. Entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz, primeiro, porque quando a gente fala a verdade, eu estou num ambiente, assim, aqui do Condor, que é permitido isso, você desenvolver esse trabalho. Desde o momento que a gente chegou, a gente tem poder para opinar, poder para trabalhar e conseguir desenvolver. A gente trabalhou vários aspectos de, por exemplo, saúde do trabalhador, de assédio moral, coisas assim que a gente cresceu a ponto de hoje sermos elogiados pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, por força de tudo isso que a gente desenvolveu. E eu tenho certeza. Aí é uma construção, né? Então, eu queria, assim, dizer que quando a gente faz uma coisa, primeiro que a gente gosta, segundo que é verdadeira, e o sucesso, ela tende a acontecer. Né? É questão de tempo, né? Então, eu estou, assim, confiante que todas as ferramentas que a gente tem, e aí eu só digo para o colaborador, para o terceirizado e para nós mesmos essa reflexão. Quando vem a inteligência artificial, falaram, vão acabar com advogados. Vão acabar com advogado porque vem inteligência. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é assim. Entendeu? Eu acho que agora temos que ficar atentos às mudanças, imprescindível. Nós temos que ficar atentos. Então, essas ferramentas que o Condor traz, como o Condor Connect, é imprescindível para nós, colaboradores, independente se eu sou terceirizado, como é o meu caso, se eu sou colaborador, como é o caso da Charme, e se eu sou prestador de serviço, como é o seu caso, uma PJ, todos nós temos que estar conectados e acharmos o melhor. Então, eu sou muito grato a essa oportunidade, parabéns, né, à iniciativa, e estou à disposição, quando puder. E é isso aí, gente, esse bate-papo tão gostoso, independente de qual é a sua formação, de qual é o seu contrato, você tem que dar o melhor e tem que mudar o mindset. Então, desejamos uma ótima tarde, um beijo enorme. Tchau, gente. Tchau, boa tarde.